Olá, bem-vindo de volta. Continuando as nossas videoaulas, vamos falar agora sobre carga elétrica. Já entrando um pouquinho agora, saímos da termodinâmica, entrando no domínio da eletricidade, não é mesmo? A carga elétrica é uma propriedade da matéria. Então a matéria tem, ou seja, um corpo, além dele ter massa, ele tem densidade, ele tem volume, ele tem energia térmica, ele tem condutividade térmica, ele tem tanta propriedade, né? E dentre elas existe uma que é chamada de carga elétrica. O que a gente quer dizer com isso? Se a gente pegasse aqui, por exemplo, um tarugo, um corpo, um pedaço cilíndrico de cobre desse material, e desse uma olhada, pudesse dar uma olhada microscópica lá no interior desse bloco de cobre, que a gente poderia, ou seja, o que a gente pode modelar utilizando uma modelagem clássica, é que essa barra de cobre, esse bloco de cobre, a gente diz que ele é composto por minúsculas partículas chamadas de átomo. E um modelo clássico de átomo é parecido com o modelo do nosso sistema solar. É um núcleo, esse núcleo que nós desenhamos em amarelo. Lá no centro tem partículas que são positivamente carregadas, que são os prótons. Tem partículas neutras, que não apresentam cargas elétricas, que são chamadas de nêutrons. E girando em torno desse núcleo, nós temos aqui, desenhamos aqui em verde, né? E girando em torno desse núcleo, nós temos os elétrons, que são cargas carregadas negativamente. Então a gente teria nesse modelo prótons positivos, nêutrons, são nêutrons, né? Os nêutrons não têm carga, são eletricamente neutros, e os elétrons que são eletricamente, ou seja, apresenta carga elétrica negativa. Então, nesse modelo clássico da matéria, a matéria é então constituída por átomos, e os átomos têm lá no seu núcleo os prótons e os nêutrons, os prótons com carga positiva, os nêutrons sem carga e os elétrons girando em torno do núcleo, né, com cargas elétricas negativas. Bem, esse negócio de chamar de carga positiva ou carga negativa é apenas uma convenção. Poderíamos chamar de carga A e carga B, carga X e carga Y. O importante é que, ao longo da história, né, descobriu-se que existem dois tipos de carga. Existem cargas que podem atrair-se mutuamente, podem existir cargas que, ao invés de uma atrair a outra, existe uma repulsão entre elas, né? Então, por essa convenção, nós estamos dizendo que o próton é uma carga elétrica positiva e que o elétron é uma carga elétrica negativa. Só isso aí, tá? E a carga, ela tem valores materiais que podem apresentar grande valor de carga elétrica e outros que apresentam carga pequena. Qual que seria o menor valor de uma carga elétrica? O menor valor de uma carga elétrica, ou seja, a carga elétrica que a gente chama de carga elétrica elementar, é a carga de um próton. Então ela é a carga elementar, é o menor valor de carga que existe e ela é indivisível. É equivalente a ela, só que com sinal trocado existe a carga elementar, que é a carga do elétron, que a gente chama de carga elementar negativa. Qual é a unidade que nós utilizamos? Assim como a gente utiliza o quilograma para medir massa, qual é a unidade que a gente utiliza para poder medir carga elétrica? É o coulomb. Então é a unidade para se medir a carga elétrica. O que é o 1 coulomb? 1 coulomb é 6,24 vezes 10 a 18 cargas elementares, ou seja, nós precisamos de pegar as cargas de 6,24 vezes 10 a 18
do próton para poder obter a carga de 1 coulomb. Então, 1 coulomb nós precisamos de associar, né, de reunir essa quantidade de carga do próton. Se reuníssemos a mesma coisa de carga dos elétrons, teríamos uma carga equivalente, só que estaria com sinal trocada. Da mesma forma, se 1 coulomb é 6,24 vezes 10 a 18 cargas elementares, uma carga elementar é só dividir, né, 1 sobre 6,24 vezes 10 a 18 cargas do coulomb, que dá 1,6 vezes 10 a menos 19 cargas do coulomb. Quando nós temos um corpo carregado negativamente, então eu estou representando esse corpo aqui, esse corpo 1, ele está carregado negativamente, então estão representando todos esses sinais de menos que aqui está, ó. Todos esses sinais aqui nós estamos representando como se fosse, é apenas uma representação, né? Algo simbólico. Então esse corpo 1 ele está com carga negativa de igual a esse valor, Q1 coulombs, ou seja, a carga negativa desse corpo 1 é igual a Q1. Esse corpo 2 que eu estou representando aqui em vermelho também, o sinal de mais aqui é para poder representar as cargas positivas. Ele está carregado positivamente, com uma carga igual a quanto? Com a carga igual a Q2. Q2 coulombs, tá? A distância que separa essas duas cargas, a carga do corpo 1 do corpo 2, é uma distância D. Aí você poderia perguntar, mas é o que? Medido em relação ao centro de gravidade? Bem, se fossem duas esferas, essa aqui de 1 metro, aquela outra ali também de sei lá, meio metro, coisa desse tipo, acho que a gente precisaria de preocupar em definir se essa distância está sendo medida de centro a centro ou coisas parecidas. Mas geralmente o tamanho dessas cargas é um tamanho pequeno, tá? Mas se fossem duas esferas, vamos dizer que a gente esteja medindo em relação aos seus centros geométricos, tá ok? Essa carga sendo negativa do corpo 1 e a do 2 sendo positiva, nesse caso, essas duas cargas estariam atraindo uma a outra. Ou seja, existe uma força de atração. Se as cargas fossem iguais, essa negativa e essa também negativa, elas iriam experimentar uma força de repulsão. Se o 1 fosse positivo e o 2 também fosse positivo, elas iriam experimentar também força de repulsão. Então, cargas iguais repelem-se, cargas diferentes atraem-se mutuamente. O que diz então, nesse caso aqui, ó, antes de enunciar a lei de Coulomb, essa força que aqui está é a força que o corpo 2, essa aqui, né? É a força que o 2 está fazendo sobre o 1. E o 1, similarmente, existe uma força que o corpo 1 está exercendo sobre o 2. Uma é a ação e a outra é a reação. A força que 2 exerce sobre 1 é igual à força que 1 exerce sobre 2 com o sinal trocado, em módulo é igual a F. E o enunciado da lei de Coulomb diz que essa força de atração ou de repulsão depende da carga Q1, depende do valor da carga Q2 e da distância que separa as cargas elevado ao quadrado. Dizemos então que a força que existe entre as cargas é diretamente proporcional ao produto da carga Q1 pela carga Q2 e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separam essas duas cargas. E essa constante que aqui aparece é a constante de proporcionalidade. Ela é igual a quanto? 9 vezes 10 a nona, força é expressa em Newton, distância é expresso em metro, distância ao quadrado vai aparecer metro ao quadrado, carga 1 é Coulomb, carga 2 é Coulomb, Coulomb ao quadrado. Então, Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. São as unidades da
constante que aparece nessa lei. Consegue ver a semelhança entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal? G, M1, M2 dividido pela distância elevado ao quadrado? A força de atração gravitacional entre duas massas é diretamente proporcional à massa do corpo 1, massa do corpo 2 inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o centro de gravidade dessas duas massas. Só para colocar como exemplo, está aqui um corpo de carga Q1, nesse caso Q1 aqui 5 vezes 10 a menos 3 Coulomb, é um corpo carregado positivamente. O corpo Q2 está com, vamos colocar negativo, menos 10 vezes 10 a menos 2 Coulomb, então ele está carregado com carga negativa. A força que vai aparecer então vai ser uma força de atração. Se esse for 1, esse aqui for o 2, a força que 2 vai fazer sobre 1 e força que 1 vai fazer sobre 2, nós estamos chamando de F, né? E a constante da lei de Coulomb é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Colocando os valores, se é atração ou se é repulsão, a gente analisa, tá? Nós vamos trabalhar, na hora que for colocar as cargas, vamos colocar apenas o valor absoluto dessas cargas, né? Só o módulo delas, não vamos colocar sinal não, tá? Então vai ser a constante 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Carga 1, o valor absoluto 5 vezes 10 a menos 3 Coulomb. Carga 2, o valor absoluto 10 vezes 10 a menos 2 Coulomb. Distância que separa elevado ao quadrado, 0,5 metro elevado ao quadrado. É uma força de atração e vai valer 9 vezes 5, 0,5 ao quadrado é 0,25, está aqui no denominador, e vamos ver as potências de 10. 10 a nona, está aqui, 10 a menos 3, é esse, 10 e 10 a menos 2. 9 vezes 5, 45, de 1 quarto vai ser 4 vezes 180, 10 a nona, 10 a 10, esses dois aqui, 10 a 10, 10 a menos 3 com 10 a menos 2, 10 a menos 5, então esse aqui vai dar o quê? 10 a quinta. 180 vezes 10 a quinta, que é 1,8 vezes 10 a 7 newton. É uma força descomunal, né? Eu acho que é muito difícil a gente conseguir uma força dessa ordem. O que não ficou muito realista foi o valor dessas cargas que nós colocamos aqui. São cargas elétricas gigantescas, tá? Então, mas foi só para exemplificar como é que a gente trabalha com a lei de Coulomb e sobre esse problema inicial, essa fala inicial sobre cargas elétricas. Vejo você num próximo vídeo.